está debaixo das cobertas. Na minha janela aqui tá chovendo. Consigo ver a chuva aqui. Deixa eu ver se ainda aparece o link aqui. Isso, gente, esse link que eu coloquei aqui no chat agora é de uma live com o Sérgio Cortella, hoje à noite. Vocês conhecem o Sérgio Cortella? Não? Ninguém? Sim, alguém gritou sim, exatamente. É o Positivo que está patrocinando, então vocês podem. Ah, é a Giovana que gosta de filosofia aí, ó. Tá... O Vitor deve conhecer também, não? Então, mas o Augusto Cury, ele é tipo o chefe da Escola da Inteligência, então de vez em quando ele aparece. Mas ele que fundou, né, a Escola da Inteligência. Agora, o Sérgio Cortella é um filósofo da atualidade, muito famoso, que tem feito muito sucesso aí com as falas dele. Então, é interessante vocês conhecerem. Ele vai falar um pouco sobre a pandemia. E aí, hoje, às 6 da tarde. Então, é só clicar em cima lá. Peraí, não entendi. Fala de novo. Porque ele é famoso? Você não conhece pessoas famosas? Bom, pode ser, mas talvez olhando o rosto dele, a imagem, é que eu só consegui copiar o link para pôr aqui, né, para vocês, tá? Então, quem quiser, pode assistir. Ah, sociólogo. Pode ser que ele seja até mais sociólogo que filósofo. Estou bem, e você? Estou bem. Que bom! Estamos sobrevivendo na pandemia. Tem mais 2 convites para passar para vocês aqui, e eu vou colocar no quadrinho, que não são para hoje. Essa live aí é hoje às 6 da tarde, tá? Então, 18 horas. Quem quiser entrar e assistir. Isso, olha, tem um programa. O Vitor conhece tudo sobre ele. Ele tem um programa na CNN. Do Sérgio Cortella. O Vitor está vendo mais informações sobre ele. O Sérgio Cortella é um filósofo, sociólogo da atualidade, famoso, que tem aparecido muito aí nas mídias. Então, é interessante a gente conhecer, refletir, né, sobre as ideias novas. E ele vai falar justamente sobre a pandemia no canal da Escola da Inteligência. Tem um monte de sons aí, mas acho que sim. Ele já escreveu alguns livros, sim. Isso. Então, ele é bem famoso mesmo. Se vocês quiserem assistir hoje às 6 da tarde, vocês estão convidados, tá? É só clicar naquele link que eu coloquei aqui no chat. Copiem o link, que ele é o link que dá acesso, que a Escola da Inteligência mandou para nós, tá? E tem mais 2... Não, na verdade, o convite chegou para nós, professores. Nem iam passar para os alunos, mas eu achei que que era interessante vocês conhecerem sobre a nossa realidade. Eu penso justamente nas redações de vocês, na verdade, porque vocês precisam conhecer esses pensamentos modernos até para citar ou refletir sobre coisas, né? Não precisam necessariamente concordar, entendeu? Eu estou querendo que vocês chacoalhem o cérebro aí para... Mas não recebo nada, não. Esse aqui... Aí eu já não sei. Eu acho que vai ter alguém conversando, sabe, fazendo a mediação, e eu acho que essa pessoa é da Escola da Inteligência. Só vai fazer perguntas, essas coisas, sabe? Mas eu acho que é uma palestra dele específica. Isso aqui que eu coloquei, isso aqui, então, a coordenadora me passou para falar para vocês. Isso aqui já é coisa que a FMU é uma das universidades que vai ficar indo atrás de vocês, né, oferecendo aí oportunidades para vocês, para quem sabe vocês estudarem lá depois.
Então, eles oferecem, geralmente, várias atividades. Como a gente está em quarentena, isolamento, eles estão fazendo lives. Então, essa aqui, a primeira, chama Como Lidar com a Ansiedade em Momentos Difíceis. Então, essa é no dia 3, que é amanhã, se vocês quiserem. E tem uma que eu achei mais legal, que vocês podem assistir, que eu vou inserir aqui agora, que é essa aqui, sobre a redação do Enem, tá? Como a redação pode fazer a diferença no Enem. Essa é no dia 4 de junho, às 14 horas. Nessa propaganda que eu coloquei aí, que foto que eu mandei, Celine? Eu cliquei, fiz alguma coisa errada? Mandei uma foto errada? Essa imagem aqui. Ah, tá bom. Aqui, então, essa do Enem, vocês têm um link embaixo para poder acessar também, tá? Então, isso é interessante, provavelmente eu vou assistir só para ver se eles falam alguma coisa diferente. Mas sempre é bom, né? Vocês, se não tiverem nada para fazer, podem assistir aí alguma palestra dessas, se informarem mais sobre esses assuntos, aí dependendo dos interesses. Então, a gente vai passando para vocês o que a gente recebe. Aproveitar, e tem tanta live que às vezes a gente se perde, né? Então, a gente tem que selecionar aí algumas mais interessantes e próprias, né, para nós. Certo? Vamos, então, com o nosso assunto de hoje, que são as vozes verbais. Senti sua falta ontem, Vitor. O pessoal não escreve quase aí do lado, você sempre escreve. Mas vamos lá, então. Vou compartilhar a tela, pode ser? Ah, tenho. Prime Video, você pode assistir Homecoming, é muito boa. Como é que é aquela outra que eu assisti? Tales from the Loop, também é boa. A maravilhosa Mrs. Maisel, pode assistir tudo lá, tudo é bom. Tem um monte de séries boas lá. Enquanto eu vou pensando aqui, eu vou compartilhar a tela com vozes verbais, mas a Homecoming é muito boa e as Tales from the Loop também. Tá? E a Mrs. Maisel é de época. Eu vou colocar um slide aqui sobre as vozes verbais, aí vocês me dão um ok de estarem vendo, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Deixa eu ver o link. Vocês estão vendo? Ok? Isso é, esse ok é que vocês estão vendo? Aí eu volto para lá, que eu estou olhando no chat aqui. Estão vendo, obrigada. Vamos lá. Então, vozes do verbo. Deixa eu pôr aqui no grande. Sim. Então, a voz ativa é quando a ação expressa pelo verbo é praticada pelo sujeito. Então, quando a gente vai analisar voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, nós temos que olhar para o verbo e ver se o sujeito desse verbo, ele pratica ação ou ele sofre ação. Então, aqui eu fui pegando notícias, né? O exemplo 1. Estudantes afegãs criam ventiladores com peças de carro. Então, eu vou pegar ali, verbo, criam. Quem cria? As estudantes afegãs. Então, o meu sujeito praticou a ação que o verbo indica. No 2, deixa eu ver o que vocês estão postando aí. Não? Só está fazendo barulhinho? Cientistas argentinos desenvolvem teste barato e rápido. Então, de novo, quem desenvolve? Os cientistas argentinos. Então, eles praticaram a ação do verbo. Na voz reflexiva, é quando o sujeito faz ação e sofre ação simultaneamente. Então, é um pouquinho mais difícil de achar em notícias, eu só achei uma aqui, que diz como Anguila, no Caribe, se livrou da transmissão do coronavírus. Então, quem se virou? Anguila. O que vocês estão postando aí, gente? Tá fazendo barulho, mas eu não estou vendo ninguém postar nada. Então, não sei o que está acontecendo. Bom, então a própria cidade livrou a ela mesma da transmissão do coronavírus. Então, é uma ação que o sujeito pratica
e recebe ao mesmo tempo. Em a menina se penteou, também. A menina penteou a si mesma. Então, ela realizou a ação em si mesma. Voz passiva, aqui é quando a ação expressa pelo verbo é sofrida pelo sujeito. E aí eu tirei 2 exemplos também das notícias. Assuntos da cultura pop são analisados pela dupla do canal Meteoro Brasil. Então, aqui nesse caso, são analisados, né? Quem são analisados? Assuntos da cultura pop. Então, assuntos da cultura pop é o meu sujeito. Mas o meu sujeito não é quem realiza a ação. Quem realiza a ação é a dupla do canal Meteoro Brasil. Então, voz passiva, o sujeito sofre ação. Na 2, motoristas serão obrigados a provar o uso de máscara, temperatura corporal e limpeza de carro. Então, quem é o sujeito do meu verbo? Os motoristas. Mas quem é que vai realizar a ação de obrigar? Não são os motoristas. Então, os motoristas são aqueles que sofrem a ação, que é o meu sujeito. Deixa eu ver, vocês estão tudo ok aí? Alguma dúvida? Não? Ok? Tá bom, volto lá. Só que a voz passiva, ela tem a forma analítica, que é a forma longa, e a voz sintética. Então, a voz passiva analítica, ela é feita pelos verbos ser, estar ou ficar, mais o particípio do verbo principal. Então, nós temos lá, muitas pesquisas foram feitas por nós. Então, quem é o meu sujeito? Muitas pesquisas. Mas quem fez? Nós, né, que é o agente da passiva, tá? Então, ali vocês veem o foram, é do verbo ser, tá? Então, aqui alguns exemplos de voz passiva. A criança foi salva pelo bombeiro. Então, meu sujeito é a criança, ela que foi salva, e o bombeiro é o agente da passiva. O mestre foi abraçado pelo aluno. Então, o verbo foi abraçado. Quem? Sujeito, o mestre. Pelo aluno, agente da passiva. O salão foi enfeitado pelas senhoras. O salão, sujeito. Agente da passiva, senhoras. O chefe foi insultado pelo funcionário. Então, sujeito, o chefe. Agente da passiva, funcionário. O relógio foi comprado por mim. Sujeito, o relógio. Agente da passiva, por mim. Dúvidas? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Isso, é porque é o seguinte, em geral, nós vamos usar, aí eu estou usando o foi, né, que é o verbo ser. Nós podemos usar ficar ou estar também, mas é o sujeito. O meu sujeito vem antes, depende da posição na frase, né, mas a voz, o agente da passiva é aquele que realiza a ação que o verbo indica. A voz passiva sintética, ela não me diz quem é o meu sujeito. Então, ela é mais resumida. A gente chama de voz sintética ou pronominal. E aí a gente usa o se. Por exemplo, fizeram-se muitas pesquisas. Então, muitas pesquisas foram feitas. Eu não sei quem é o agente, quem fez essas pesquisas, tá? Então, fizeram-se muitas pesquisas. Dão-se aulas de português. Vendeu-se o terreno da esquina. Construir-se-ão escolas e teatros. A competição iniciou-se, revela-se um grande segredo e montaram-se máquinas complexas. E agora nós vamos ver essas mesmas frases na voz passiva analítica, para vocês verem a diferença. Ó, oi. A sintética, então, é uma demonstração. Isso. É que a analítica também pode vir sem o agente, certo? Mas é mais provável que ele não apareça na sintética. Ó, eu poderia dizer, aulas de português são dadas, o terreno da esquina foi vendido, escolas e teatros serão construídos, a competição foi iniciada, um grande segredo é revelado e máquinas complexas são montadas. São as mesmas frases que eu mostrei para vocês antes, na voz sintética, só que na voz analítica, tá? Observações aqui.
Eu só posso passar da voz ativa para a voz passiva quando eu tenho verbos transitivos diretos ou aqueles que são as duas coisas, direto e indireto. Os intransitivos não admitem, porque pensa bem, o fugitivo apareceu. Eu não poderia dizer foi aparecido, né? Ou nós andamos rápidos, foi andado, ou dormiu, foi dormido. Então não dá certo, tá? Com intransitivos. Nem com os transitivos indiretos por causa da preposição. Olhem aqui, assistir ao filme. Então esse a ele cairia. A gente até fala, né? O filme foi assistido. Mas se eu construir a frase o filme foi assistido, eu estou dizendo que o filme foi ajudado, porque em língua portuguesa, sem preposição, ele significa ajudar. Mais fácil perceber pela terceira frase ali. A aluna gosta do professor. Eu não poderia dizer o professor é gostado pela aluna. E aí, no momento em que eu fizesse essa inversão, o gostar de sairia, e aí estaria incorreto. A voz reflexiva, a gente tem que ter os seguintes cuidados, né, que na fala acaba sendo atrapalhada, né? Sempre que eu falar de eu é me, tu é te, ele, se, nós, nos, vós, vos, ele, se. Então, eu não posso dizer eu se preparei, ou nós se preparamos, como acontece às vezes nas falas, né? Então tem que ser eu me preparei e nós nos preparamos, tá? E existem alguns verbos que exprimem sentimentos, esses não são considerados reflexivos, eles são considerados pronominais. É até por uma questão de que não é bem eu realização em mim mesmo, né? Tem uma questão, assim, sentimental que é diferente. Eu não poderia dizer alegro a mim mesma com a notícia da sua aprovação. Então, ficaria estranho. Então, esses não são considerados. E há uma variação da voz reflexiva, que é quando todos realizam ação em todos. Por exemplo, cumprimentamo-nos uns aos outros, quer dizer, todos se cumprimentaram. Os dois entreolharam-se mutuamente, quer dizer, os dois fizeram ação, os dois sofreram a ação. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Skype. Deixa eu sair aqui. Peraí, cadê o Skype? Aí. Opções, parar de compartilhar. Por enquanto, tudo bem? Vocês ficaram em silêncio aqui enquanto eu estava explicando. Estão ouvindo, vendo, tudo claro? Tudo certo. Quando vai praticando, né? Opa! Tudo ok. Então, vamos lá. Página 22 do livro. Língua portuguesa. Peguem lá. Nós fizemos até o fim ali na página 21, né? Correlação verbal. Agora vem as vozes verbais. E aí eles pegaram umas notícias mais antiguinhas, né? Palmeiras demite Oswaldo de Oliveira. Faz tempo isso, né? Qual é a ação desse enunciado? Acharam aí, página 22, exercício 10, para nós praticarmos um pouquinho? Me deem um ok aí. Ok. Então, qual é a ação? Olhem para o verbo. Qual é a ação? Expressa aí. Demitir, exatamente, é o verbo. Nós procuramos a ação no verbo. Então, o enunciado exprime a ação de demitir. Quem é o sujeito nesse primeiro? O Palmeiras, né? Quem demitiu foi o Palmeiras. E o que o Oswaldo de Oliveira é dessa frase, então? Aí vocês têm que lembrar um pouquinho de análise sintática, né? 22, exercício 10. Sujeito paciente? Mas se o Palmeiras demitiu,
O Palmeiras é o meu sujeito. Objeto direto. Aí a Marcele acertou. Porque Oswaldo de Oliveira está completando o verbo. Demite alguém. Demitiu Oswaldo de Oliveira. Então, objeto direto. É que aqui nós não estamos estudando os objetos, mas assim, vamos dar uma relembrada, né? Que função sintática, tá, objeto direto. Que relação é estabelecida entre o sujeito e a ação verbal? Então, nesse caso, o Palmeiras é meu sujeito. Ele realiza ou ele sofre ação? Realiza. Então, esse aqui é voz ativa, ok? Seguindo, vamos lá, enunciado 2. Após 6 meses, Oswaldo de Oliveira é demitido do Palmeiras. Qual é a ação desse segundo? Isso, o verbo demitir, né? Então a ação é a mesma, demitir, beleza. Quem é o sujeito dessa oração? Oswaldo de Oliveira, exatamente, porque eu vou perguntar para o verbo, né? Quem foi demitido? Oswaldo de Oliveira. Então, Oswaldo de Oliveira é o meu sujeito, mas não é ele quem realiza a ação. Ele é o quê? Isso, é voz passiva, porque o Oswaldo de Oliveira é quem sofre a ação, né? E aí, quem é o agente da passiva? O agente da passiva, então, é aquele que realiza a ação. Então, nessa frase, o agente da passiva é quem? O Palmeiras, perfeito. Certo? Então, nas duas frases, quem realizou a ação é o mesmo, só que eles estão expressas de forma diferente, tá? E aí nós temos aí, então, o sujeito do enunciado 1 é um sujeito agente, que realiza a ação, e o sujeito do enunciado 2 é um sujeito paciente, porque ele sofre ação. Vocês percebem que existe uma escolha de voz, dependendo da ênfase que eu quero dar? As notícias, elas costumam ter voz ativa e voz passiva, é fácil de achar, dependendo da ênfase que a pessoa quer dar. Qual é a ênfase do enunciado 1? Você acha que a ênfase está no verbo? Pensa assim, quem que eles querem enfatizar na primeira? O Palmeiras ou o Oswaldo de Oliveira? O Palmeiras. O Palmeiras aparece primeiro porque o primeiro jornal quer enfatizar o Palmeiras nessa informação. Talvez porque queira que os leitores do Palmeiras, né, vejam logo essa notícia. Na segunda, quem é que está na frente? Quem é a ênfase? Isso, o Oswaldo de Oliveira. Então, a ênfase está no técnico demitido. Então, tudo tem a ver com uma perspectiva, quem você quer enfatizar, né? Claro que às vezes a voz passiva é utilizada porque nós não sabemos quem fez né? A gente pode dizer, casa foi assaltada ontem, porque é só o que eu sei, não sei quem realizou a ação. Então, pode ser isso também. Mas em muitos casos é uma questão de ênfase, tá? Então, vamos para a próxima página. 23, enunciado 1. Então, agora nós temos exemplos de voz ativa. USP volta a liderar lista de melhores universidades da América Latina. E na segunda, falta de água afeta a rotina de colégios de São Paulo. Então, letra A. Qual é o sujeito nos dois casos? No enunciado 1, quem é o sujeito do meu verbo? USP, perfeito. Tá? No segundo, quem é o sujeito do meu verbo?
Só água? Falta de água, né? E todo esse conjunto aí é o sujeito. Falta de água afeta. Qual é a... Esses sujeitos são o quê? Agentes ou pacientes? Essa é a pergunta B. Isso. Então, nesse caso, certo, os dois são agentes, tá? Vocês já responderam aí, Júlia e Gabriel? Agentes, os dois. Quais são as ações? Quais são os meus verbos aí? Primeiro é liderar, certo? Volta a liderar, a ênfase está no liderar. E o segundo é afetar, né? Afeta, muito bem. Sabe por que aí? Falta tá como substantivo. A falta de água, né? Substantivo. Afeta, o verbo é afetar. Na minha oração, o verbo aqui é afetar, tá? Ok. Aí ele pergunta sobre esses verbos, liderar e afetar. Eles são transitivos o quê? Aí tem que, né, lembrar ali na memória que intransitivo é aquele que não leva complemento, transitivo é aquele que leva complemento. Vocês estão me dizendo que é transitivo direto? Deixa eu ver. Liderar, lista. Liderar alguma coisa. Afeta, rotina. Afetar alguma coisa. Transitivo direto. Certo. Muito bem. Nós vamos estudar isso mais para frente, tá? Aqui é só uma memória, né? Os verbos transitivos são aqueles que precisam de algum complemento. Os intransitivos são aqueles que não levam complemento. E aí os intransitivos não viram voz passiva, né? Por exemplo, se eu disser a criança dormiu, não posso dizer foi dormida, né? Entendeu? Não tem como transformar esse verbo na voz passiva. Então, os verbos transitivos são aqueles que pedem algum complemento. E aí eu tenho o transitivo direto, que não precisa de preposição, e o indireto, que precisa de preposição. Então, um exemplo de transitivo indireto é o gostar. Eu gosto de, sei lá, sorvete. Então, eu preciso da preposição de, certo? Os que eu não preciso, vai direto, que são o caso desses, né? Lidera a lista, afeta rotina. Quando é bitransitivo, quer dizer transitivo direto e indireto. É isso? Sim, esses podem, tá? Então vamos lá, vamos tentar transformar esses títulos aí, essas manchetes, em voz passiva. Como é que a gente faz isso? Então nós vamos ter que mudar. Calma. Pensa o seguinte, eu quero agora fazer com que a USP sofra ação, não realize ação. Então eu tenho que inverter essa frase, tem que mudar. É um bom começo. Vamos lá. Espera aí, vamos ver. Melhores universidades da América Latina é liderada pela USP. Na verdade é a lista, né? Vou deixar assim, lista, já pegar o complemento aí, ó, de melhores universidades da América Latina. Aí eu quero manter o mesmo tempo verbal. Então o volta vai continuar. Volta a ser liderada pela USP. Isso, então nós mudamos um pouco a frase e transformamos o verbo na voz passiva,
ele vai ter um auxiliar, lembra? Ser, estar ou ficar, mais aquele verbo no particípio. Então, agora, falta d'água afeta a rotina de colégios de São Paulo. Como é que eu vou transformar? Então, eu paro no verbo ali. De tudo que vem depois do verbo, eu vou colocar na frente, né? Então, vamos lá. Não. O verbo... Não. Segura o verbo. O verbo eu vou ter que mudar. Então, pega o complemento do verbo. Isso. Então... Rotina de colégios de São Paulo vai ser o meu sujeito. Certo? Então, quase isso, Julia. A Marcela colocou certo. É afetada porque como tá, eu tenho que respeitar o tempo verbal. Como afeta tá no presente do indicativo, eu tenho que usar o verbo no presente do indicativo. Por isso, fica, rotina de colégios de São Paulo é afetada pela falta de água. Então, cuidado, meninos, aí, que vocês não peguem o verbo e só mudem a frase. O verbo, ele tem que mudar. Ele tem que ser agora um verbo auxiliar mais o particípio. Então, eu vou ter que inserir aí um verbo auxiliar. E eu tenho que transformar o meu sujeito em alguém que sofre ação, eu tenho que mudar aí a colocação das pessoas. Então, não tentem simplesmente inverter a frase, preste atenção nessa questão do verbo, tá? Então, ó, de liderar, volta a liderar, passou, volta a ser liderada. De afeta, passou a ser é afetada. Tá? Então, eu tenho que... Ah, tá. Não pense ainda em oração subordinada. Nós estamos ainda nas vozes, voz passiva e voz ativa. Ok? Porque aqui não é para você trocar o verbo, é para você manter o mesmo verbo, só que você vai usá-lo com um auxiliar junto. Ou ser, ou estar, ou ficar. E aí aquele verbo vai ficar no particípio. Vamos praticar mais, calma. Agora, aqui embaixo, nós temos os exemplos da voz passiva, ó, que é o que está dando nó em vocês, né? Então, vamos lá. Enunciado 1. Homem é morto durante churrasco em residência da capital de Mato Grosso do Sul. Homem é morto por policiais militares em São Paulo. Qual é o sujeito dos dois enunciados? Homem, né? Tá fácil. Então, quem é morto, nos dois casos, homem. E ele é o que do verbo? O agente ou o paciente? Tá sofrendo, então ele é? Paciente. Paciente é o que sofre ação, tá? Então, o sujeito é paciente, ele sofre ação. Pensa no paciente do hospital, né? Então, ele sofre. Ele sofre. Ele está sofrendo, pensa nisso. Ok, quais são as circunstâncias? Agora esqueçam um pouquinho de análise sintática, tá? Vamos pensar no conteúdo. Em que circunstâncias ocorre o primeiro assassinato ali? O que a gente sabe? Não, o que estava acontecendo ali quando o homem foi morto? Isso, num churrasco numa casa, né? Ok, então essas são as informações que a gente tem. E no 2? Não dá mais detalhes, não é isso?
Existe uma diferença entre as informações que eu tenho na primeira e na segunda. Qual delas me identifica o agente da ação? A segunda, porque ela me diz que quem matou foram os policiais militares. Quem matou na primeira? Qualquer semelhança com a realidade. Não tem, né? Na primeira, quem matou ele? Não está explícito, né? Está oculto, porque nós não sabemos quem foi esse assassino. Pode ser, que ele brigou com alguém no meio do churrasco, o cara pegou uma faca e matou ele. Ui. Ou poderia ser um bandido que invadiu o churrasco e cometeu o assassinato. Sei lá, então a gente não sabe. Geralmente, quando as notícias colocam assim, é porque os próprios jornalistas não sabem. As circunstâncias não estão reveladas, não se sabe. As pessoas, de repente, viram o homem estava morto, então ninguém sabe. E aí eles colocam assim, nessa forma, porque eles não têm a informação do agente da situação. Na segunda, já está bem claro quem matou, né? Por policiais militares. Então, geralmente a voz passiva introduz o agente pelo por. E então vai aparecer por, pela, pelo, né? Que é o por mais a, por mais o. Então, ali, deixa eu ver. Aqui não tem o exemplo, né? Mas quando a gente transformou, por exemplo, a frase anterior, a gente fez assim: rotina de colégios de São Paulo é afetada pela falta d'água. Então, a voz passiva geralmente tem um por, quando indica o agente. Tá acalmando? Deixa eu ver aqui. Aí aqui na página 24, ele só vai falar um pouquinho sobre essa questão da ênfase, né? Que as notícias também usam essa escolha da voz ativa ou passiva, dependendo, por exemplo, nessa segunda enunciado, se eu dissesse, policiais militares matam um homem em São Paulo, que ênfase eu estou dando? Eu uso a voz ativa, porque eu quero destacar. Isso, a gente quer destacar que foram os policiais. Agora, vai que nesse enunciado, eu não sei o contexto, né? Esse homem aqui era um assassino procurado e casualmente os policiais encontraram, houve um tiroteio e eles mataram. Então, a minha ênfase poderia ser outra, né? Assassino em série é morto pela polícia. Então, eu quero enfatizar o assassino. Então, assim, tudo isso são escolhas que a gente faz querendo dar um destaque, tá? E aí, embaixo, na página 24, vocês têm aquela forma de transformar, né? Para transformar a voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Eu mostrei no slide ali os exemplos, né? Tipo, dão-se aulas de português. Aulas de português são dadas, que são os casos em que eu tenho que eliminar o agente ou em que eu não tenho um agente. Então, eles têm um exemplo aqui, Foram discutidas mudanças no Código Penal pelos deputados. Então, nesse caso, eu tenho uma voz passiva e tenho o agente da passiva, né? Quem discutiu? Os deputados. Agora, eu quero mudar para sintética. Discutiram-se mudanças no Código Penal. E aí, então, só é possível sem o agente. Então, por isso que a gente usa geralmente quando a gente não sabe, mas pode usar também omitindo o agente. Na 25 tem mais claro isso, como a gente faz essa transformação. Vocês estão vendo ali umas flechinhas indicando? Tem a frase. Ele contestou a afirmação do colega. Então, a afirmação do colega, que era o objeto direto, vai virar o meu sujeito. A afirmação do colega, o verbo contestou vai virar foi contestada.
e aí eu vou colocar o por e ele. Então, transformado da voz ativa para a voz passiva, ok? Certo. E aí, aqui eles seguem com essa mesma frase para a voz sintética. Ah, se fosse no presente, se fosse ele contesta a afirmação do colega, é isso? Então, eu sempre tenho que respeitar o tempo verbal. Aí vai ficar, a afirmação do colega é contestada. Então, esse tempo verbal, ele permanece no auxiliar. Entendeu, Júlia? Então, fica a afirmação do colega é contestada por ele. Beleza? Ok. Isso é uma pegadinha, às vezes. A gente pede para transformar e o aluno esquece de respeitar o tempo verbal, né? Então, tem que prestar atenção nisso. E aí, aqui na 25, embaixo, tem essa voz passiva sintética, né? Contestaram a afirmação do colega, contestou-se a afirmação do colega. Então, aqui, contestaram a afirmação do colega é uma voz sem o sujeito indeterminado, tá? Mas contestou-se, eu tenho a voz passiva sintética. A afirmação do colega foi contestada. Porque, assim, o contestaram aqui está no plural e me indica que eu não sei o sujeito. O contestou-se